Hello, everyone. We are starting. Connect us. Hello. Ai, gente, cadê a minha fala mesmo? Gente, o que tá acontecendo? Help, por que tá todo mundo falando inglês? Hello. É porque é justamente esse o tema do nosso Connect-nos de hoje. Está começando mais um programa aqui no canal do YouTube da Satic. E eu tô aqui com a Beatriz de Medeiros, coordenadora da Escola de Idiomas da Satic, formada em letras, português e inglês. Hello, Beatriz! Hello, how are you? Eu estou maravilhosamente bem. Agora, não me pede pra falar em inglês aqui hoje, gente, pelo amor de Deus. Carol Paris, jornalista social media, também fluente em inglês. Hello, Carol. Hello, what's up? O meu número? What's up? Gente do céu, por que pra mim é tão difícil falar inglês? Porque parece assim, ó, que vocês... Eu acho maravilhosamente, né? Tá todo mundo falando inglês, oh, Jesus, fiquei até nervoso. Eu acho assim, gente, né? Fácil, só que vai tentar falar. Por que é tão difícil assim? Eu acho que o inglês, dependendo da pessoa, ele tá em certos lugares no cérebro que ou ele é algo muito bom pra ti e tu consegue ver ele como um hobby e tudo mais, e em outros ele fica tão difícil que ele fica num lugar que te dá um pouco de medo. Então, acho que no nosso dia a dia a gente tem que trabalhar isso também. Colocar o inglês nesse lugar onde ele é melhor pra gente incluir no nosso dia a dia. Porque o inglês é pessoas, o inglês é cultura, o inglês tá em tudo, tu quer queira ou não, o inglês é em música, é em filme, então tu pode estar sempre conectado. Modo positivo, assim esperamos, mas tem gente que às vezes que por acontecer alguma coisa, não teve tanto contato, às vezes tem um pouco de ressalva, mas tá ali, tá aqui dentro, é só abrir a caixinha que pode sair, tá? Tu pode Será? falar, speak English like me, like Ai, us. gente, não sei, tá? Porque eu já tentei fazer um curso um tempo atrás e assim, parei na metade. É uma vergonha falar, né? Eu tenho até vergonha de falar. As pessoas falam assim, tu fala inglês, que tu é jornalista, né? Não, claro, só que, gente do céu, assim... Eu sou aquele padrão básico, sabe? Assim, entende que as pessoas falam, mais ou menos, assim. Então, assim, conseguiria me virar, assim, pra entender as pessoas. Mas pra falar, por que as pessoas têm mais essa facilidade? Assim, o que vocês acham? De conseguir entender, mas não conseguem falar? É falta de prática? Um pouco também. Eu acho que é muito igual isso de parou de andar de bicicleta, né? Então, tu fica com um pouco de medo de cair depois. Mas depois que tu perde o medo, tu não se importa mais se tu tá errando ou não e se torna algo do teu dia a dia, assim, então... É porque esse medo, na verdade, é muito comum também, né? Eu lembro que lá no curso tinha que falar tudo em inglês. Gente, a pior parte era porque tinha que falar em inglês. Só que assim, como é que eu vou aprender se eu não falar, né? Por que as pessoas têm esse medo? É uma vergonha de ser algo novo e talvez vergonha de errar? Eu não vejo isso como que seja do inglês. Às vezes é igual falar em público. Tu fala português, tu sabe falar, vai falar em público, dá aquela tu trava na frente. É quase isso, é o trabalho teu emocional, com o teu conhecimento, é um combo de muitas coisas, daí a pessoa fica nervosa. Daí quando vê que é só pra se comunicar, né, e vai soltando. Mas tu sentiu essa trava no início também? Com certeza. Não senti. é a gente que é muito ruim? Todo mundo, sim. Eu Será? senti. Eu tinha daí as pessoas com quem eu sentia mais confortável de falar, com meus amigos. Eu ia procurando com quem eu me sentia mais confortável. Tanto escrever quanto falar inglês. Ou com meu professor, com meu teacher, ou com minhas amigas, ou com alguém que fala inglês. E daí eu fui praticando, e quando fui vendo, eu fui abrindo meu círculo até não ter mais vergonha de falar. Aí eu falava tranquilamente. Foi buscando o que me deixava confortável no idioma. Sim. Carol, como é que foi pra ti? Pra mim foi basicamente isso também, assim, no início eu tinha muita vergonha também de falar, às vezes até na sala de aula também eu tinha bastante vergonha, mas eu já comecei o curso sabendo algumas coisas. Então foi um pouco mais fácil perder essa vergonha, porque as pessoas no curso às vezes diziam, nossa, mas tu já sabe isso? Daí eu já senti um pouquinho aquela moral, sabe? Mas eu fui pra fora justamente pra isso, pra perder totalmente o meu medo de falar o idioma e, assim, ir pro mar, sabe? E conseguir me comunicar. Claro que tu não precisa ir pra fora pra saber se comunicar exatamente. Mas eu sabia que eu só ia perder esse medo se eu fosse pra lá. Foi pra onde, Carol? Eu fui pra Londres.
E aí como é que foi quando tu chegou lá, assim, pra ouvir as pessoas falando em inglês, e aí tu chegou fingindo que era uma de lá, assim, e tal, ou não? Ficou com receio? Então, a minha host, quando eu cheguei, a primeira coisa que ela foi fazer foi me ensinar a tomar banho. Que ela tinha que ensinar porque tinha mais de um registro da água. Então, ela tinha que me ensinar algumas coisas e tal. E eu não entendi nada, porque era tudo coisa técnica, eu não entendi nada. E eu fiquei com aquela cara de paisagem, sabe? Ficou sem tomar banho todos os dias que tava Não, lá. eu tomava banho errado, eu acho. Mas depois que eu me acostumei, eu entendia tudo. Nossa, foi incrível, assim. E quanto tempo, mais ou menos, isso levou? Pra te se sentir à vontade? Cara, na primeira semana já eu tava fofocando com ela horrores. Horrores. máximo. Já era da família. Que máximo, gente. Eu tenho muito isso também, assim, de querer, às vezes, conseguir me comunicar, sabe? Eu tenho família nos Estados Unidos e algumas vezes eu já tentei falar em inglês com eles. E aí, assim, quando tu vai se soltando um pouquinho, até sai alguma coisa, né? Só que a trava que fica mesmo é justamente mais difícil, parece, do que o fato de tu não saber, que às vezes tu até sabe, mas tu fica tão nervoso que daí tu esquece como é que fala, qual é a expressão usar. E aí, às vezes, eu acho que assim, ó, que eu tô falando e, tipo, meio que sem concordância, ou sei lá, se tá tudo certo ou não. Aí fica assim, eu que isso, tô entendendo, mas será que eu não tô passando vergonha? Será que não é a mesma coisa que quando um gringo vem pro Brasil e fala coisas erradas, assim, a gente fica meio que a gente percebe que eles estão falando errado? Porque é perceptível também, né? Mas pra eles, assim, vocês que já têm esse contato, vocês acham que eles são ok com isso? Assim, não, eles sabem que estão aprendendo, não vão achar ruim? Ou vão ficar, tipo, zoando a nossa cara? Acho que depende exatamente do que tu falou. Digamos que vem alguém, um gringo pra cá, e vai falar português. E fala alguma coisa errada, outra, tu nota. Mas fala, mas que legal, ele tá falando português. E tu vai tentar ajudar e tu quer se comunicar e ele não vai ficar... Ele tá aprendendo, né? Olha que demais, Você olha não vai ficar só. zoando. E tem uma coisa muito interessante, que americano, inglês, eles acham muito legal o fato de a gente saber outro idioma. A gente aprender. Que eles até, alguns aprendem, só que não é igual a gente, que é algo muito diferente. A gente fala outro idioma. Claro, eles também falam. Mas tem muitos que às vezes eles encontram e falam, nossa, mas tu aprendeu um novo idioma inteiro, muito diferente. Português e inglês, eles ficam contentes assim. E querem ajudar. E se tu vai pra se comunicar, é uma coisa. Se tu quer ir pra trabalhar, pra fazer uma entrevista de emprego, é outra situação. Mas se é pra se comunicar, eles ajudam bastante, eles ensinam se precisar. São bem, bem legais. Quando eu era adolescente, eu conversava com um amigo meu que estava nos Estados Unidos e ele me ajudava muito nisso. De entender algumas expressões, de falar o que às vezes que estava certo, o que estava errado. Então, quando tu encontra alguém, digamos, tua família, pra estar conversando, é bem bom, que tu vai se sentindo mais à vontade. Isso é muito legal. Tipo, a internet tá aí, por que não fazer amizades de fora, sabe? Treinar o teu inglês. Eles não vão rir de ti, eles vão achar o máximo, porque tu tá tentando aprender a língua deles pra se comunicar com eles. Olha só, isso é o máximo. Às vezes eles querem se comunicar. Eles Isso, querem se comunicar também, eles exatamente. querem saber o que tu tem a falar. Eles querem conhecer uma nova cultura, enfim, eles querem saber como que é a nossa vida aqui também, assim como a gente tem curiosidade de saber como é lá fora, né? E hoje existem aplicativos até para isso, né? Que tu consegue ter uma conversação com pessoas de outros idiomas, outros países, né? Acho que são como se fossem redes sociais mesmo, né? Tem todos os específicos pra isso e as próprias redes, né? O Twitter tá pra isso, o Instagram tá aí pra isso, tu consegue comunicar tranquilamente com eles. Bacana. E é difícil aprender o inglês, porque a gente ouve muito falar assim, não, o português é muito mais difícil que o inglês. O que vocês acham? Uma vez disseram pra mim que todos os idiomas têm a mesma dificuldade. É tudo igual. Só que se tu tem que comparar o quanto tu tem de input, quanto tu recebe de inglês, digamos, aqui a gente tem música, tem série, tem filme, tem expressões. Nossa, tu vai trabalhar as expressões, metade do inglês já. Aí acaba sendo mais fácil de que tu aprender um alemão, por exemplo. É por um isso que francês, né? Que é algo assim. O francês, por exemplo, a gente não tem tanto aproximação no sentido de cultura, porém, a nossa raiz é a mesma do português. Daí, então, é mais fácil que aprender, talvez, um alemão. Aí vem de interesse. Tem gente que, minha família é de alemão. Então, tem mais facilidade, porque tem mais interesse. Então, o inglês, a gente diz que é mais fácil, porque a gente tem muito fácil de entrar em contato com o inglês.
É muito fácil. É que a gente tem coisas externas que vêm o tempo todo pra gente em inglês, né? Então é o cinema, é a música, tudo chega pra gente sempre em inglês primeiro. E a gente copia muito esse modelo americano em tudo, né? Acho que a nossa vida é muito copiar o modelo americano de várias coisas. E isso reflete muito na gente. E quando tu vai começar a aprender o inglês, cara, eu já sabia isso. Eu só não tinha me tocado ainda. Eu já sabia isso. É muito louco, assim. É mais fácil tu achar o que tu gosta em inglês. Ah, eu tinha uma aluna que eu gostava de maquiagem. Mas o que eu vou fazer de maquiagem em inglês? Não conheço, né? Daí ela começou a ver vídeo do YouTube de tutorial de maquiagem. Nossa, daí já começou a aprender. Daí aprendeu o nome das técnicas, que eu também não sei, dos pincéis. Daí a guria falava inglês no meio do vídeo. Aí ela disse, teacher, agora eu tô entendendo mais, porque quanto mais assiste, mais vai entendendo. Isso é muito legal também. A gente sempre faz isso com... Eu também já fui teacher de inglês. E a gente sempre fazia isso. Eu fazia muito cooking class com eles, que eles adoram fazer cooking class. É uma aula de culinária, enquanto tu prepara e fala inglês, a receita, e tu vai conversando, enfim. É uma cooking class. E aí eu tinha uma turma só de meninas, elas não estavam muito na vibe, assim, de uma cooking class, mas eu sabia que elas adoravam maquiagem, porque elas sempre viam meus delineados coloridos, elas sempre falavam... Então, assim, então a gente vai fazer uma making up class. Nice. E a gente fez, e foi sensacional. Elas adoraram. Então, acho que é muito disso que a Bia falou. Tem que ver o que tu gosta e ir por esse caminho. Vai facilitar muito. Facilita bastante. Tá, gente, aí assim, ó, ok, terminei o curso, me considero uma pessoa fluente em inglês. Eu não vou esquecer. Vou saber falar inglês o resto da vida. Esquecer, tu não esquece, mas tem que praticar. Igual andar de bicicleta. Eu tenho que praticar sempre, Tem assim, que praticar. então. E aí pratica como? Assistindo filmes em inglês? Conversando com os amigos. Depende de cada pessoa, porque cada um tem um jeito mais fácil pra si. Achar alguém, um amigo, que tu consiga conversar, mesmo que seja brasileiro, é ótimo. Eu tenho minhas amigas que até hoje a gente fala em inglês mesmo, a gente fala em português. A gente Tá, e fala não inglês. confunde, às vezes, assim, tá falando em português, sai uma expressão em inglês. A gente mistura tudo. Eu confundo o A tempo gente todo. mistura tudo, mas a gente se entende. Aham. A gente se entende. Sonho, né? Não, o sonho da minha vida é começar a confundir, assim, as expressões. Ai, que eu não sei que eu falo inglês também. Às Como é que vezes é em português acontece. mesmo? Como é que é em português mesmo? Acontece. Acontece o tempo todo. Tem uma palavra que, cara, qual é? Não me lembro agora, mas tem uma palavra que eu nunca me lembro em português. Eu nunca me lembro, não consigo, de verdade. E acontece também o contrário, às vezes eu não consigo lembrar uma palavra em inglês, porque eu não uso muito. E aí eu vou substituindo, então a gente vai nisso. Faço cognato, que às vezes eu traduzo para português e não tem nada a ver no inglês, mas vai indo, entende tudo, vai misturando e vai indo. Quanto mais gente tu tem para conversar, mais tu vai praticando. Aí vai indo, né? Tem gente que procura uma aula de conversação, tem gente que procura alguém online pra conversar, tem gente que escreve bastante pra manter um ritmo. Aí vai de cada um. Eu acho que é difícil também, né, ter com quem praticar essa conversação aqui, né? Porque não são todas as pessoas que falam inglês, né? Então talvez seja uma amizade do próprio curso que vai fazer, né? Tem que ser algo assim, porque... Ou vai ser na série mesmo no filme, né? Porque não dá pra eu chegar em casa e querer falar inglês lá com a minha mãe, que né, não vai dar certo. Mas o filme e série ajuda muito. Ler também, eu gosto muito de ler, eu leio muito em inglês. Eu procuro sempre, se eu consigo, ler os livros originais em inglês, se eu conseguir, né? Se eu tiver acesso. E sempre tem uma expressãozinha, tem uma palavrinha nova. Essa semana eu topei com uma palavra, era cashew. E eu fiquei, cashew? O que é cashew? Eu não sabia que era cashew. Daí procurei lá, era caju. Aí eu fui perceber que cashew é tipo um gringo tentando falar caju. Caju. E eu fiquei fascinada e contei pra todo mundo. Mas eu amo inglês. Pra mim eu achei fascinante. Assim, olha que legal. Quando gosta, daí fica mais fácil também, né? Porque daí tu tá ali, tu quer saber mais. E além das aulas, né? Que eu acho que esse ainda, na verdade, é um dos segredos, né? Sim. De praticar ali... todos os dias, era isso que vocês faziam? Todos os dias estava tentando pelo menos ler alguma coisa ou falar alguma coisa? Eu sempre em algum momento do meu dia tinha alguma coisa em inglês. Ou era o tempo todo ouvindo música, ou era lendo alguma coisa igual a Bia falou. Eu sempre lia muito em inglês.
ou era vendo um filme, uma série. Eu tinha um amigo também que fazia inglês e a gente tinha um dia na semana que a gente só falava inglês. E às vezes se não sabia alguma coisa pra contar aquela fofoca, a gente só podia contar a fofoca no outro dia. Aquele dia era o dia do inglês. Então era bem legal, assim, a gente consegue achar várias ferramentas pra incluir o inglês no teu dia a dia. Nossa. Eu assistia muita série. Quando eu tava aprendendo inglês, eu comecei a estudar, eu tava no ensino médio. E na época não tinha Netflix ainda, né? E eu peguei emprestado os boxes de Friends. São 10 temporadas. Aí eu assistia, acho que as 5 primeiras temporadas eu vi com legenda em português, depois as 3 seguintes eu vi com legenda em inglês, e depois eu tirei legenda. Sem legenda, Sem é a legenda. liberdade, assim, sonho. Porque tu acostuma, porque ele tem uma fala meio parecida, teu roteiro com os escritores. Mas não né? dá um orgulhinho, assim, saber que tu tá entendendo tudo? sim. Gente, eu acho que eu ia ficar fascinado e querer falar pra todo mundo. Na verdade, eu ia esperar as pessoas chegarem lá na minha casa pra botar alguma coisa pra assistir em inglês, sem legenda, né? Assim, não ia nem estar entendendo às vezes, mas assim, não, que eu entendo inglês, sabe? Que eu sou fluente. Eu acho que deve dar um orgulho fenomenal, né? Mas tem os altos e os baixos. Eu também fui ler um livro. Eu me lembro também naquela época que eu tava aprendendo. Aí eu ia lendo e contando pra minha mãe. Pra dizer, mãe, eu acho que tá falando isso. Li todo ele em inglês. Quando eu fui ler ele em português, eu vi que eu tinha entendido só uns 30%. Mas Criou uma nova história. entendi Uma certo. fanfic. Mas eu entendi certo. Ela faz a história dela. 30% que eu entendi tava certo. Sim, Tá foi ótimo. então. Nossa, fiquei feliz da vida. É muito legal também fazer o contrário. Ler primeiro ele em português e depois tu lê ele em inglês. Eu tenho Harry Potter e eu fiz assim com Eu eles. fiz. Foi sensacional, gente. É incrível. Tem muitas palavras que tu não conhece e é legal, tipo, tu ir pesquisar e ver o que que é. Mas a história em si tu já sabe, né? Porque é uma história muito comum, assim, pra todo mundo. E tu lendo, assim, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu fico apaixonada. Tá, e na cabeça de quem fala inglês, como é que é esse negócio? É automático? Eu leio aquela frase ali, já entendi o que ela significa, ou eu meio que faço uma tradução na hora, assim, ó, essa palavra significa tal coisa, vou traduzindo, ou não, já entendo assim mesmo? Depende da pessoa, né? Vai, Do eu acho teu que do projeto no nível inglês. também, de É. como a pessoa tá, né? Tipo assim, hoje em dia, eu não consigo mais traduzir palavra por palavra. Eu leio uma coisa e eu, tipo, digo o que aquilo significa. Eu não consigo mais, não é precisa assim mais. que funciona, né? Se quisesse isso, colocava lá no Google Tradutor. Mas tem pessoas que, como estão muito no inicial, fazem essa parte, né? E tudo bem, a gente tem os passos a seguir, assim, um dia chega lá. Tu entende muita coisa pelo contexto. Então, às vezes, tu não sabe uma palavra ou outra, mas tu entendeu o contexto, mas tu não sabe a tradução daquela palavra X. Tanto faz também, vamos ver o resto. Eu entendi tudo, eu entendi o contexto, então bola pra frente. Claro que em certo momento não era assim. Tu lia uma frase, tu pensava o que era, né? Isso vai com o quanto tu tá acostumado com o idioma. Sim, isso que a Bia falou é muito importante, porque às vezes tu vai ler uma frase e tem só uma palavra que tu não entende e a pessoa já trava. Não sei mais nada. Mentira, tu sabe toda a frase, tu não sabe uma palavra. Então, tu consegue já entender o contexto daquilo sem aquela palavra ali, né? E às vezes as pessoas travam por causa disso, por esse anseio de querer saber tudo. Não, a gente às vezes até no português não sabe tudo. Por que se cobrar tanto assim no inglês? Gente, quero começar a fazer um curso, ou quero ser fluente em inglês. Por onde eu começo? Ok, procuro um curso. Mas, além disso, como me tornar fluente com mais facilidade ou mais rápido? Dicas que vocês têm para nos dar? A minha dica 1 é achar o que tu gosta em inglês. Seja o que tu for, tenta achar algum modo de conectar o que tu gosta com o inglês. Seja por leitura, seja por vídeo, seja por jogos, por comunicação. Acha o que tu gosta e tenta conectar com o inglês. Isso vai facilitar a tua vida, a tua aprendizagem 100%. Eu acho que inclui ele no teu dia a dia. Não como uma obrigação, mas como se fizesse mesmo parte do teu dia a dia. Não separa, não, agora eu tenho que estudar inglês. Não precisa fazer isso. Coloca ele como se fosse qualquer outra atividade do teu dia. Inclui isso na tua rotina, sabe? Isso também vai ajudar muito. Identificar como você aprende melhor e não ficar preso aos outros. Então, por exemplo, ouvir música não me ajuda. Eu fico travada. Então não precisa insistir, né? Só porque a Carol conseguiu, por exemplo, ouvindo música, que eu também vou conseguir, ou que tu também vai conseguir ter facilidade com isso. Às vezes vai ser lendo, às vezes vai ser fazendo atividade, às vezes vai ser assistindo um filme. Então é aceitar o que é melhor
os meios que são melhores pra ti e ir atrás. Não adianta, tem que ter o contato pelo menos uma vez no dia, ali um pouquinho eu acho que que sim. seja, tem que ter o contato com a língua. E assim, se tu quiser falar bem, repetir. Uhum. Repeat, repeat, repeat. Vai na frente do espelho, fala de novo, tenta. Sempre repetindo. Uma hora tu consegue. Pois é, e a prática faz perder um pouco da vergonha também. Total. Sim. Tu se escutar, às vezes, tu fica com vergonha, mas depois tu não fica com vergonha. Fica sempre Normalmente as pessoas já têm até vergonha de escutar um áudio em português mesmo, né? Ah, não gosto da minha voz gravada. Aí vai falar em inglês, pronto, né? Não vai querer mais abrir a boca pra falar depois. É como eu disse, tu tem que ver o que é melhor pra ti. Se uma pessoa dessa não insiste em ficar se ouvindo, tem outras que vão se sentir melhor. Eu fazia isso. Eu tinha um grupo comigo mesma. E aí, todo dia eu ia lá e falava alguma coisa. Aí depois eu colocava pra ouvir. Eu conseguia notar que todo dia eu melhorava um pouquinho. E então isso me dava um certo gás pra, tipo, sabe, continuar. Opa, não tô fazendo mais o mesmo sempre. Eu falava muito a palavra road. Então eu falava muito errado essa palavra. Eu falava como word. Que são muito parecidas, né? Word, palavra, world, mundo. Então eu tinha muita dificuldade de falar as duas, eu não conseguia. E aí eu ficava, às vezes, word, world. Aí eu ficava o tempo todo É que assim, em inglês até tem que muito uma disso vez... também, de ser uma palavra, uma mesma palavra com significados diferentes, né? Sim, o inglês tem um pouquinho... O que é se a uma gente parar pra manga? pensar É também... verdade, todos eles. O em português tem muito disso também, só que a gente já tá acostumado, né? Isso. Você pergunta assim, tu nunca confunde uma manga de camiseta com uma manga da fruta. Da Tu fruta, nunca né? confunde numa frase. É, Por causa do exatamente. contexto. Tem muito disso. Quanto tempo, Cadal, tu levou até falar assim, não, tô fluente em inglês? Cara, eu acho que só depois que eu voltei da viagem eu tive coragem de falar O isso. curso foi mais ou menos quanto tempo que tu fez, tu lembra? Ai, eu comecei acho que com 11, 12 e terminei, eu já tava na faculdade, então foi muito tempo. Vai Foi tempo, algo assim. que me seguiu a minha vida inteira, assim, porque não era algo que me custava, eu gostava de fazer, sabe? Só que eu terminei ainda com aquela coisa que me dizia assim, não, eu ainda tenho vergonha de falar, ainda tenho essa ânsia. Acho que a Bia já não teve isso, né, Bia? A Bia já foi um pouquinho mais rápida. Mas eu ainda tinha isso de, tipo, eu ainda não sei falar, ainda tenho medo. E aí eu queria me jogar no mar e, tipo assim, não, ou eu aprendo assim ou eu não vou mais aprender. E aí eu porque fui... assim, se tu deixa pra lá, assim, terminei o curso, mas não se sente segura, deixa pra lá, nunca mais vai falar, né? Exatamente. Aí eu fui, era algo que eu gostava, era um lugar que eu gostava, eu sabia que eu ia ter que me virar porque eu tava sozinha. E foi aonde eu destravei total. Como é que foi pra ti, Bia? Pra mim demorou, acho que uns 2 anos, pra eu me considerar que eu era fluente, mas pra perder a vergonha foi um pouquinho mais, talvez uns 2 anos e meio, porque eu caí num emprego, num trabalho que eu tinha que falar inglês o tempo todo. Aí não teve volta. Eu tive que... Não importa a vergonha, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, então daí eu desenrolei. Então bota aí uns 2 anos e meio, mais ou menos. Bacana. Porque tem cursos que te prometem que tu vai ficar fluente em 1 ano e meio, 2. É possível, então. Vai muito de cada um. Pra aprender um idioma, tem uma certa quantidade de X de horas que tu tem que dedicar pro idioma. Então, se tu faz um curso de inglês que é 2 horas por semana e é só isso, tu vai demorar mais tempo. Se tu faz um curso de idiomas, que tu tem que trabalhar, tem que estudar 1 hora por dia, ou faz tu estudar 1 hora por dia. Então, depende da pessoa. Quanto tempo a pessoa dedica. Vai Isso. muito de cada um. muito Pode de cada um. fazer, né, nesse tempo. Às vezes alguém Se tu consegue até passa menos, sei lá. 8 horas estudando todo dia, tu vai... Igual tu se imergir, tu vai pra Londres, tu fica 24 horas falando inglês, é muito rápido. Porque tu tá muito tempo estudando. Tá nesse meio. A prática realmente, gente, é a base de tudo, então, né? Vai desde dirigir bem, desde aprender um instrumento musical, um novo idioma, então é a mesma coisa, praticando. E quanto mais praticar, mais fácil vai ser e mais rápido vai conseguir falar e sair falando inglês. Isso, às vezes as pessoas acham que é tipo um dom. Ah, não, ela tem o dom de aprender novas línguas. Mas eu juro que eu acho isso, Carol, tá? Sabe por quê? Porque assim, ó, eu tinha amigos no colégio que eu estava no mesmo nível de inglês que eu. Só que aí assim, eles iam cantar uma música maravilhosa, tá? Cantava a música em inglês todinha. Eu era só aquela parte do refrão e ainda enrolando, sabe? Tipo, road, sabe? Daí eu falava road ainda errado, que eu já descobri hoje que eu falei errado de novo aqui agora. Então assim...
socorro, não é um dom, então é realmente prático? Será que as pessoas não têm uma prática. facilidade? Provavelmente esses teus colegas, eles escutavam a música, sei lá, todos os dias, ou escutavam muitas músicas em inglês. O inglês deles estava mais no dia a dia deles do que estava no teu. Então, não é porque tu não tinha o dom. Não é isso. Sim, porque eu fiquei arrasado, né? Também aqui o curso falou assim, gente, assim, ó, Deus foi muito generoso com algumas pessoas que decidiram que pra mim ele deu outros dons, outros talentos, que não foi eu falar inglês, porque não é possível, é muito difícil. Mas agora, depois dessa conversa, já tô pensando até em talvez retomar a escola de inglês. Com certeza. É com tudo, é com desenho, é pra desenhar, é pra pintar, é pra falar em outro idioma, fazer um esporte, é pra... Falar na frente das câmeras. Falar na frente das câmeras. Pra nós, algumas coisas já são tão mais fáceis, né? Sim. Gente, então assim, a trava é normal, o tempo vai variar muito da prática, mas a gente já sabe que é possível todo mundo aprender o inglês. Sim. 100%, qualquer idade. Pra gente ir finalizando então, hábitos, além dos que a gente já citou, que eu posso mudar na minha rotina, no meu dia a dia, pra aprender a falar inglês. Só citando um exemplo meu, porque eu tenho essa história vergonhosa na minha vida de tentar aprender um novo idioma, né? Uma das coisas que eu fazia, que eu achava o máximo, achava muito lindo quem sabia cantar inglês. Então eu saí, não, também quero cantar uma música. Um cantor que eu gosto lançou uma música em inglês, pra eu saber cantar pelo menos a música dele. Aí eu ia lá no tradutor, achava a letra da música e ficava escutando letra, palavra por palavra e tentando cantar, sabe? Eu aprendi um total, assim, de uma música, eu acho, sabe? No máximo umas 2. Mas é uma prática legal, assim, de ir tentando, talvez uma música. Já que eu gosto de músicas, vou tentando aprender a cantar e aí depois fica mais fácil para eu falar. Quais outros hábitos que vocês acham, assim, que dá para incluir no meu dia a dia? Eu acho que a música, como tu fez, eu acho muito legal. Se tu gosta do cantor ou da cantora da banda, eu acho muito legal mesmo. Eu acho que ajuda bastante, porque tu quer realmente, tu vai atrás e tu se interessa. Então, ela ajuda bastante. Botar o celular no idioma alvo que tu quer aprender é bem legal também. Porque tu faz muito no automático as coisas. Tu não lê, tu já sabe. Sim. Só que se tu bota em inglês, tu começa a ler e tu já sabe o que é. Legal É igual isso. tu reler um livro em inglês. Ela falou do Harry Potter. Ela já sabe o contexto. Ela não precisa entender. A história a gente já sabe, exatamente. Ela já sabe. Então ela não precisa se preocupar com essa parte. Ela só vai se preocupar com o idioma e se divertir novamente, né? Porque, Sim, uma coisa que eu faço ainda, que eu faço toda noite. Antes de dormir, eu penso que eu tenho que fazer no outro dia, só que eu penso isso em inglês. legal. Então, isso é, tipo, também algumas coisas básicas. A gente sabe palavras básicas em inglês. Tenta Da rotina, algumas ações, quando tu for pensar, tenta pensar. Primeiro, claro, as primeiras vezes tu vai pensar em português, mas pensa, pô, mas isso aqui eu sei inglês. E aí, quando tu vê, tu já vai estar pensando só em inglês aquilo. É muito legal também. Muito bom. Já pensou, gente? Tu tá pensando ali, quando tu tá pensando tudo em inglês. Muito legal. Sonhar em inglês é incrível. Primeira vez que tu Mentira! sonha é Mentira, inacreditável. eu sei inglês. Eu lembro Sim. até hoje, a primeira vez que eu sonhei em inglês, eu tava no mercado passando no caixa as coisas, conversando com o caixa em inglês. Gente, Com a que caixa. máximo! Eu lembro que eu acordei e contei pra todo mundo. Eu sonhei em inglês. Foi incrível, assim. É algo padrão, então, pra quem fala inglês, sonhar em inglês também, assim, Uma hora normal. acontece, sim. Porque tá tão no teu dia a dia que a gente sonha com coisas muito do nosso dia a dia, né? Tá tão no teu dia a dia que acaba Eu indo sonhei- até pro teu inconsciente. Eu eu sei que eu acho. tava no mercado, pra tu ver como o cérebro é louco. Meu Deus! Quando eu tava em Londres, eu só sonhava em inglês. Que legal. Eu só sonhava em inglês. Mesmo se eu sonhava que eu tava aqui no Brasil, eu sonhava só em inglês. Tava em inglês. E a pessoa que falava português falava Não, inglês. as pessoas falavam inglês também no meu sonho, mesmo quem era daqui. Já pensou tu falar inglês no sonho assim das pessoas? Não, eu já tô assim, ó, querendo aprender inglês só pra sonhar em inglês agora. Olha só pra gente concluir, eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma amiga que ela cantava em inglês, assim, do meu lado, né? E eu ficava assim, ai, gente, não é possível. Aí eu perguntei pra ela assim, ô amiga, como é que tu aprendeu a cantar em inglês? Porque na minha cabeça era o quê? Porque eu tinha que saber as palavras, aí meio que decorar aquela pronúncia, como eles cantavam, pra poder cantar junto, sabe? Então, assim, na verdade eu aprendi inglês, né? E aí a música foi uma consequência. E é justamente isso, né? Essa questão da música, porque muitas vezes a gente
decora como os cantores falam, mas não sabe nem o que eles estão falando, né? É um E aí é perigo. onde saem as coisas erradas até, né? É um perigo também, né? E Quem depois tá ficou cantando. Sabe o um que tá vício, cantando, né? Eu tenho uma música que eu aprendi errado e depois que eu fui ver que a letra não era aquilo mesmo que eu tava achando, eu não consigo mais cantar ela certo. É um Gente, vício. Aham. Fica aí a dica então, gente. pelo amor de Primeiro Deus, vai vamos dar uma aprender a olhada na música, depois tradução. canta. Sim. Vamos primeiro aprender o inglês pra depois querer cantar a música em inglês. Pelo menos olha a tradução pra ver se tu tá falando aí, tá tranquilo. Então, assim, vou encerrar esse bate-papo, mas dizendo que... Como é que eu digo eu amei receber vocês? I love it to have you. Como é que é? I love it to have you. I love it to have you. Have? De have, De assim? ter. I love it to have you. Gente, como a Carol disse, eu amei receber vocês, assim, então muito obrigado por terem estado aqui, compartilhando um pouquinho das experiências de vocês. Bia, eu vou deixar até um espaço agora para te falar um pouquinho sobre a Escola de Idiomas aqui da SATIC também, e também fazer as suas considerações finais. Então, aqui a gente trabalha com idiomas desde as crianças até adultos, todos com os cursos voltados para a sua faixa etária. Público dentro e interno, público externo também, nós estamos recebendo todos com uma metodologia bastante de comunicação, porque a gente fala bastante aqui, tem que falar bastante. Então, desde os pequenos até os adolescentes e adultos, a gente foca bastante na comunicação aqui. Então, tá bem legal o nosso curso e venha tu também, né? Quem sabe, né? Não, quem Né? sabe daqui a Vou te pouco eu não esperar tô lá, agora. gente, fazendo uma fiasqueira, porque Vamos só que fazer eu um faço grupo. fiasco. Gente, depois que eu entrar no idiomas, então eu vou fazer um grupo com vocês pra gente começar a conversar em Vamos. inglês. Of course! Tá? Então Yeah. tá, aqui ó, marcado. Carol, thank you! Thank you so you. much. We I love it. being here. It's a pleasure. Gente, It was a que pleasure. máximo receber vocês. Obrigado, tá, Carol, por ter vindo. Obrigado, imagina, eu que agradeço. Sempre que precisar, estamos aí. Beleza, gente, esse foi mais um Conect-nos então. Lembrando que semana que vem estamos de volta aqui no canal do YouTube da SATIC. Até lá!